Olá, professor, estamos aqui para apresentar um trabalho sobre neoclassicismo. Uhum. A definição do neoclassicismo. O neoclassicismo foi um movimento artístico, pintura, literatura, escultura e arquitetura surgido na Europa por volta de 1750, durando até meados do século XIX. Este movimento teve como objetivo principal resgatar os valores estéticos e culturais das civilizações da Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. Dentre suas principais características, há a valorização de temas e padrões estéticos da arte clássica antiga. Heróis e seres da mitologia grega, por exemplo, foram temas recorrentes nas pinturas e esculturas neoclássicas. Também há forte influência das ideias filosóficas do iluminismo, principalmente as ligadas à razão. Na pintura, o uso de cores frias e a valorização da perspectiva foram recursos muito utilizados. E a valorização da simplicidade e pureza estética, principalmente na pintura, em contraste com os rebuscamentos, dramaticidade e complexidade do barroco e do rococó. Exemplos de obras e artistas. Na pintura tivemos Juramento dos Horácios, de 1785, obra do pintor Jacques L. David. A Morte de Marat, de 1793, obra do pintor Jacques L. David, de novo. Banhista de Vaupisson, 1808, pintura do artista plástico francês Auguste Dominique Ingres. Carcere di Inversione, 1760, gravatura do arquiteto e gravurista italiano Guy Battista Piranesi. Napoleão, rei da Itália, 1805, obra do pintor italiano Andrea Appiani. O Rato das Sabinas, 1799, pintura do artista plástico francês Jacques Louis David. Sim, e dentre as esculturas está Perseu com a cabeça de Medusa, 1800, obra do escultor italiano Antonio Canova. Spartacus, 1830, estátua feita pelo escultor francês Denis Foyatier. Lucréia Morta, 1803, obra do escultor francês Damien Campeny. Na literatura tivemos O Espírito das Leis, 1748, obra de Montesquieu. A Morte de César, 1735, tragédia escrita por Voltaire. As Relações Perigosas, 1782. Ficou mexendo na cabeça. Eu não vou ficar assim, tipo, caralho, uma fita, né, velho? Verdade. Eu fico parado olhando pra cá. Tem que concordar, é verdade, cada falando, tipo, verdade. As Relações Perigosas, de 1782. Romance escrito por Pierre Chodelos de Lacros. Agora vamos para a arquitetura. Dentre as obras arquitetônicas, há o Pórtico de la Madeleine, construído em Paris, em 1842. Obra do arquiteto francês Pierre-Alexandre Vignon. Ponte sobre o rio Severn, construído em 1775. Panteão do Paris, monumento neoclássico localizado em Paris também. Agora vamos falar sobre o neoclassicismo no Brasil. No Brasil, o neoclassicismo teve início em 1816, com a chegada da missão artística francesa e a fundação da Escola Real de Artes e Ofícios. Portanto, podemos dizer que o movimento teve grande impulso com as relações de D. João VI, que buscava incentivar o desenvolvimento cultural no Brasil. Na literatura, podemos destacar o arcadismo, que buscava retratar a vida simples do campo e aspectos da natureza. Thomas Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa foram dois escritores brasileiros que se enquadravam neste contexto cultural. Já na pintura, podemos destacar os pintores estrangeiros Rubens, Tawane e Debret. Eles retrataram em suas pinturas cenas do cotidiano brasileiro em primeira metade do século XIX, além de várias paisagens, animais típicos, indígenas e diversos aspectos da natureza. Sim, e uma curiosidade. As descobertas e escavações arqueológicas das cidades romanas da Pompeia e Herculano, em meados do século XVIII, teve grande influência no início do movimento neoclássico. Essas descobertas fizeram reacender o interesse pela arte e cultura greco-romana. É só isso. E é só isso, a gente fez o trabalho e eu acho que ficou legal na minha opinião. E obrigado.